Oi meninas. Bem, como prometi não, né? Disse que ia fazer. Eu resolvi fazer hoje então um vídeo é, falando da minha gravidez. Como eu contei pra vocês, eu tava já sem esperança e tudo e recebi um positivo. É, eu vi um outro canal de outra menina aqui que também tem síndrome de ovário policístico e que vai ter uma filhinha agora. E ela falando, gente, eu nunca imaginei que eu fosse ver um positivo. Eu também nunca imaginei. É, eu, quando vi, não acreditei. Fiz de novo, não acreditei. Exame de sangue, não acreditei. E acho que até hoje eu não acredito, pra falar a verdade. Mas bem, graças a Deus eu consegui. E o mais legal é que eu tive a notícia na Páscoa. Porque eu fiz o exame de farmácia na quinta-feira à noite e na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à tarde, eu fiz o exame de sangue e eu tive que repetir o exame de sangue no domingo. No domingo, então. Não, no sábado. No sábado ou no domingo, não me lembro, mas eu sei que foi no domingo de Páscoa. A gente foi até para a igreja para poder agradecer também esse presente maravilhoso, né? Que é um bebezinho. Bem, meu primeiro trimestre, né? Eu sofri muito. Eu sempre falava, porque eu sempre falei que se eu não conseguisse, não só se eu não conseguisse, eu acho até feio falar isso, se eu não conseguir ter filho, eu vou adotar uma criança. Eu acho que quem tem o coração aberto para uma adoção, adota tendo ou não tendo filho natural. E eu tenho isso, eu tenho vontade de adotar uma criança. E eu sempre quis adotar. Mas ao mesmo tempo, eu também sempre quis ficar grávida, eu sempre quis saber o que, que é, eu sempre via, desde os meus 13 anos de idade, via minhas amigas todas engravidavam e tinham filho, e tinha um, e tinha dois, e tinha três, e aquela loucura. E eu nada, né? Não que eu estivesse tentando, mas demorei a tentar e quando eu estava tentando não conseguia. E eu achava que seria fácil, porque eu sempre via minhas amigas engravidar tão fácil e comigo não foi assim. Então, eu falava que eu queria sentir aquela coisa de gravidez, de saber o que, que é estar grávida, de sentir mesmo. Eu queria adotar, é, voltando nesse assunto rapidinho, não adotamos porque aqui é muito difícil. Gente, aqui nos Estados Unidos é muito difícil adotar. E você praticamente tem que comprar a criança, tá? Uma amiga minha estava olhando e ficava mais ou menos 40 mil. 40 mil dólares, imagina. E se eu fosse adotar, eu gostaria de adotar ou no Brasil ou na Venezuela. Gostaria muito. Meu marido, ele ainda não. Não é que ele seja contra a adoção, de jeito nenhum, mas ele ainda não tá com essa ideia assim muito bem elaborada. Então acho que quem sabe no futuro, mais pra frente, e com a chegada desse bebê agora, ele não se anima pra gente aumentar a família. E tudo que eu queria sentir da gravidez, gente, eu senti. Até coisas assim que eu acho que tem mulher que não sente, eu senti. Eu, bem, quando eu descobri a gravidez, eu estava no segundo mês, né? Porque eles contam a gravidez desde o primeiro dia da sua menstruação. Então, eles já contam a gravidez de antes mesmo de você ter engravidado. Então, até quando eu descobri, eu já estava no segundo mês. Enjoo, tontura. Aliás, tontura eu senti antes mesmo de saber, que eu falei, eu fui pro shopping center com minha amiga e eu fui comprar um chá e de repente o shopping rodou. E a moça perguntou pra mim, você tá bem? Eu não sei o que tá acontecendo. E outra coisa, depois eu fui pra outro shopping com outra amiga e eu senti muita dor nas costas, assim, mais ou menos na altura dos rins, assim. Eu pensei que fosse cólica de rins, eu nunca tive problema de rins, eu fiquei até preocupada, porque o remédio que eu tava tomando podia causar isso. Então eu tive
muita dor nas costas, muita, muito enjoo, muita náusea. Eu não chegava a vomitar. Vomitar, eu vomitei poucas vezes, mas eu tinha muita náusea. Tudo me dava náusea. Gases, 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 gases que não acabavam mais. Parecia que era um balão inflável. Não sei, tava horrível. E tonteira, às vezes eu tava lavando vasilha, tinha que parar, deitar no sofá e descansar um pouco. Tive muita tonteira. Tive cólica também. Eu, inclusive, fui para o hospital para emergência 2 vezes porque eu não sabia se estava normal isso. E como quando eu fiz a inseminação eu tinha mais de um óvulo, eles fizeram o ultrassom para ver se o bebê. Porque eu já sabia que estava no útero pelo exame de sangue, que eu comentei no último vídeo, de tentando engravidar. E esse exame de sangue eu já sabia que estava no útero, mas a suspeita era, e se tivesse mais de um e um tivesse fora do útero? Porque eu estava sentindo uma cólica muito forte. Então eu fui fazer ultrassom, graças a Deus estava no útero, estava tudo normal. Ela disse que o que poderia estar causando a cólica eram cistos, porque eu estava com um cisto muito grande do lado direito. E ela disse que esse cisto estouraria naturalmente, a doutora, né, disse. E que não iria fazer mal nenhum para mim nem para o bebê, que a única coisa que eu poderia sentir muita dor. E que eu poderia tomar 2 comprimidos de Tylenol por dia. O único remédio que eu poderia tomar para dor era esse. E que se persistisse a dor, era para eu ir para o hospital. Mas graças a Deus eu tomei e passou. E assim, eu sofri até um pouco com dor, porque eu não queria tomar remédio à toa. Então eu evitei ao máximo. Bem, e assim foram os 3 primeiros meses. Uma coisa, gente, eu não sabia. Eu tenho uma alergia respiratória terrível. E o ar aqui nos Estados Unidos, pelo menos na parte que eu moro, é muito seco, não tem umidade nenhuma. Então o nariz sangra, tapa, e eu sempre sofri muito com isso aqui. E outra, aqui quando não é calor é frio. Ou você tem que estar com o aquecedor ligado, ou tem que estar com o ar-condicionado ligado, porque você não suporta. Eu moro no deserto. E é terrível, terrível. Eu não conseguia respirar. E sempre estava usando um spray nasal. Então, lá pelo 3º mês já, eu fiquei na dúvida, será que eu posso usar isso ou não? Um amigo meu me falou, Camila, não fico usando isso. Perguntei para a médica, gente, e não podia. Porque ele tem esteroide e não pode ser usado. Então, mandou suspender esse remédio. Graças a Deus, minha alergia tá ótima. Assim, em comparação com o que era antes, eu tô conseguindo respirar. Outra coisa que eu tava tomando, omeprazol. Por quê? Esse remédio metformin, ele causa muita dor de estômago. Então eu tomo esse, sempre tomava. E descobri também que não é bom tomar. A doutora disse que eu decidia se tomava ou não. Mas que ela indicaria para eu tomar de vez em quando, se eu sentisse dor, para eu não fazer um uso contínuo. Então eu parei. Bem, então eu tô tomando as vitaminas, né? Vitamina pré-natal, que toda gestante deve tomar. E tô tomando também ômega 3 pré-natal, porque tem ômega 3 pré-natal, tem a quantidade certinha que você pode tomar. Esse remédio, ele ajuda a prevenir depressão pós-parto. E ele também ajuda a desenvolver o cérebro da criança. Dizem que é muito bom, então tô tomando. E fora isso, o único que eu tô tomando é o metformin, que eu tenho que continuar porque ele vai ajudar a manter a gravidez. Caso eu pare com esse remédio, pode fazer mal pro bebê. E deixa eu ver. E o Tylenol quando eu tenho dor. Agora, os 3 primeiros meses foi isso no geral, sabe? Muita tonteira, muito mal-estar, muito sono insuportável. Eu dormia o tempo inteiro. E muita náusea, né? Enjoo, tudo isso. As cólicas passaram. De vez em quando dá como se puxasse assim pela virilha, sabe? Puxasse a barriga. Mas isso a médica disse que é porque o útero tá crescendo e isso é normal.
Graças a Deus não tive nenhum sangramento, apesar de que a médica disse que quando tem sangramento é normal. O que não pode é vir um sangramento como menstruação. E que se fosse com dor ou com febre, teria que procurar médica. Graças a Deus eu não tive isso. Eu passei as 12, aliás, as 14 primeiras semanas da gravidez muito nervosa, muito ansiosa. Eu não sei, gente, eu acho que foi tão difícil para mim engravidar que eu tinha medo de ter um aborto, tinha medo de perder e não conseguir engravidar de novo. Tava muito ansiosa. E como eu nunca fiquei grávida, tudo que acontece eu fico desesperada. Eu começo, ai, será que tá normal? Será que não tá? Será que tá bem? Ligo pra médico, eu só acho que é a paciente mais chata que tem lá. Que eu ligo o tempo inteiro, tudo que acontece. Eu levei uma picada de abelha aqui, assim, perto do pescoço. E inchou e eu não conseguia mexer o pescoço e eu fiquei nervosa que eu não sabia se isso fazia mal pro neném. Tudo tudo eu ligava. A médica, não, se não tá faltando ar pra você, você tá tudo bem, toma um Tylenol que essa dor vai passar. E graças a Deus passou esse período de maior risco, né, de aborto espontâneo, que é até a 12ª semana. E agora, claro, medo, a gente, não sei se todo mundo tem, mas eu vejo muitas grávidas falando que sentem medo, sim, que sentem insegurança. E eu acho que, principalmente para as que tentaram muito e foi tão difícil de engravidar, eu acho que esse medo é normal, é natural você sentir medo. E outra coisa, gente, no começo a minha barriga ficou muito inchada. Todo mundo, ai, você tá grávida de quanto tempo? Eu, 2 meses. Nossa, mas sua barriga tá muito grande para 2 meses. Você tá gorda. Gente, não era. Era inchaço. Inchaço e gases. No, eu, eu tive que usar progesterona, supositório, até a 12ª semana, como eu disse. Eu não sei se isso influenciou, mas coincidentemente ou não, na 13ª semana minha barriga murchou. Acabou assim, voltou, ficou só na região do umbigo, um montinho. E aí, durante o 4º mês, a minha barriga começou a crescer. Mas aí eu já percebi a diferença. Não era aquele inchaço do começo, era crescer mesmo. Tava crescendo, você sente durinho em volta do umbigo. E, inclusive o meu umbigo, que sempre foi muito pra dentro, muito fechadinho, bonitinho, começou a sair. Tá saindo. O meu 4º mês acabou antes de ontem, ou seja, ontem foi o primeiro dia já do 5º mês. Eu não conto assim 5º mês no final do 5º mês, eu conto a partir do começo porque eu acompanho semana por semana o desenvolvimento do bebê, o que está acontecendo. Eu tenho todos os papéis e olho muito na internet também. Então eu não falo, eu tenho 4 meses de gravidez, eu falo, eu estou no 5º mês, porque eu estou acompanhando todo o desenvolvimento do feto durante o 5º mês. E vou mostrar minha barriga para vocês verem. Já cresceu bastante. Agora estão a dúvida, né? É um menino ou menina? Dia 1º de agosto eu vou fazer um ultrassom e vou descobrir isso. A ansiedade tá matando. E aí tem gente que olha a barriga, ah, é menino. Outros olham, não, sua barriga tá pra frente, é menino. Eu sinceramente não sei. Não sei nem se isso é verdade, pelo formato da barriga. E cada grávida tem uma barriga de um jeito. Não venham, ai, sua barriga está muito grande, ou então, ai, sua barriga está pequena. Não se importem com isso, porque cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que está muito grande, tem gente que fala que está muito pequena, tem gente que fala que está normal. Então, cada um é cada um. O que seu médico falar para você, que vai servir para você, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se dá para mostrar. Tá bem grandinha agora. Frente, ops, não vai cair, né? Tá vendo? O que eu fiquei muito feliz é que eu, até agora, já no início do 5º mês, engordei 3 quilos. Tô bem feliz com isso. Sei que tem gente que não engorda nada até essa época, outras que engordam mais, mas eu acho que tá dentro do padrão. Disseram que 4,5 kg até 5,8 kg era saudável até o final do 4º mês. E eu quero fazer bem saudável, assim, aumentar de peso como deve ser.
porque provavelmente vai ser parto normal. E imagina, muito gorda para parto normal vai ficar bem difícil, né? Outra coisa que tá enorme são os seios. Gente, como crescem.